pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Oh, se todos nós que cantamos fôssemos de fato aquilo que cantamos. Se todos nós que pregamos fôssemos de fato aquilo que pregamos. Eu creio que naturalmente foi o que deixou São Paulo em total desespero, a ponto de reduzir o seu corpo à servidão, de tal forma que esmurrava-se a si mesmo, para que depois de pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado. Ele disse: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27. O profeta desta era diz: eles cantam como anjo, porém mentem como o diabo. O que vale dizer, não vivem aquilo que cantam, nem tampouco vivem aquilo que pregam. Não estamos nos referindo a uma determinada pessoa, a um determinado cantor, a uma determinada pessoa, assim, diretamente, a um pregador. Estamos nos referindo àqueles que cantam e não vivem o que cantam, àqueles que pregam e não vivem o que pregam. Jesus ensinou o que ele praticou. Amados, vamos pensar um pouquinho sobre o assunto que o Espírito Santo tem para nós através do versículo citado na abertura de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Dizem que lembrar o passado é sofrer duas vezes. Em certo ponto é verdade. Mas eu já tive experiência de sair com um caminhão de um atoleiro onde estava plantado ali, precisando chegar em casa, e depois lá na frente olhar para trás e ver de onde eu saí. Aquilo dá ânimo para a gente. Sair sem quebrar o carro e agora ter aquele alívio que alcançou a estrada boa e que chegará mesmo em casa. A essas alturas, o olhar para trás e o lembrar o passado seria ânimo, seria o estímulo. Isto acontece com aqueles que têm saído do atoleiro do pecado,
fazer do seu testemunho um comércio. O que é um outro lado horrível, que deveria ser repugnante, evitado pelo verdadeiro cristão. Fazer do seu testemunho um comércio. O que é uma falsa coisa que não agrada a Deus e nem enquadra no caráter cristão. Mas vamos notar aqui, temos escapado, porque Pedro está dizendo, tendo escapado da corrupção que há no mundo. Lá adiante, na mesma carta, 2 Pedro, capítulo 1, Pedro diz que aquele em quem não há estas coisas, vocês já sabem, as 7 naturezas do Cordeiro. Aquele em quem não há estas coisas, nada havendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Se esquecendo, Davi orou no Salmo 103, falando com sua alma, bendiz, ó minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Você tem que sempre lembrar daquela mensagem, e isto, Satanás, porque ele quer explorar. Satanás é explorador das circunstâncias. Mas você já não é mais aquela pessoa que vivia histericamente na oração, fanaticamente com a Bíblia na mão, aquela faladeira dentro de casa, aquele espírito religioso, contencioso e que transformava o semblante. Você não é mais aquela. Sim, não é mais aquela também, não somente no sentido mundano, pecaminoso, mas não é mais aquele fanático extremista dirigido por espírito religioso. Não é mais aquela fanática extremista. Eu gosto muito de comparar as coisas naturais, e quando vejo ferver o leite, tem que lembrar disso. Tem a espuma que vai até lá em cima. A espuma, e tem muito crente espuma, que se baseia na espuma. Então, quando desliga o fogo do leite, ele baixa para o nível normal. Aquele é o nível normal. Eu quero conhecer o meu nível normal de fé. Eu quero conhecer o meu nível de fé na hora em que o céu parece que está de bronze. Você encontra isso na Bíblia. Você encontra isso com Jó. Jó, que tem o degrau paciência personificado em uma pessoa. Jó. Parece que tudo ficou de bronze. Mas ele não tinha coragem, de maneira alguma, de renunciar ao seu Deus. Ali estava puramente a semente. O que era externo virou chaga. Tudo que era externo acabou. E ficou apenas o cerne, a semente ali, o miolo mesmo. Aquele era o nível dele. Ali ele mostrava o nível dele. Mas o importante é que, antes de tudo, havendo se escapado da corrupção, tem se tornado participante da natureza divina. Ou tem se tornado participante da natureza divina, mas antes, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então temos escapado, temos saído de um grande atoleiro. O grande tropeço foi abolido. Agora note a quem Pedro está dirigindo isto. Está dirigindo à igreja, àqueles que estão em Cristo e que têm sido exaltados sobre estas coisas, concupiscências mundanas, natureza mundana, corrupta.
Você tem sido exaltada sobre sua natureza? Você tem sido exaltado? Você tem se escapado da corrupção que há no mundo? Então essa carta é para você. Notem, não que eles mesmos se exaltaram, mas que Cristo os exaltou, os tirou, os colocou assentados em regiões celestiais. Vocês têm que saber que aqueles que têm passado pelo novo nascimento e recebido o Espírito Santo neste novo nascimento estão assentados em lugares celestiais. E são justamente aqueles que são mais tentados. São mais tentados. Você acha que o diabo tenta essa mulher cristã natural, chamada cristã, a se vestir conforme o mundo? Como que pode ser tentação se não há resistência? É combinando com o desejo do coração dela. A tentação opera justamente quando os desejos não combinam. Isso aí é uma tentação. Mas fique sabendo, leia Tiago capítulo 1 sobre a tentação. Quando cairdes em vária tentação, tendes grande gozo. E Deus não deixa o seu filho ser tentado além daquilo que ele possa suportar. Mas é o teste de sua fé. Veja só, uma mulher imunda, semi-vestida, e passa ali se rebolando na avenida, ela está tentando a um homem incrédulo, que está com os olhos cheios de adultério? Não. Aquilo não é uma tentação para ele. Aquilo é simplesmente uma satisfação da sua concupiscência. É um prêmio que ele está recebendo naquela hora. Agora, aquilo é uma tentação para quem tem temor de Deus. É um diabo tentando. É Satanás tentando, mas a estas alturas ele vira o rosto e mostra que é um filho de Deus. É um exemplo apenas que nós estamos dando para mostrar o que é tentação. Satanás não tentou a Herodes, a Faraó, aqueles reis que estavam em suas mãos. Ele tentou a Jesus Cristo. Ele tentou a José do Egito. Ele tentou a Moisés. Ele tentou aos profetas, oferecendo uma brecha, uma válvula escapatória para eles do sacrifício, se escaparem do sacrifício, como o caso de Sadraque, Misaque e Abednego. O rei deu uma chance para eles. E é o que Satanás faz, mas havendo escapado da corrupção que há no mundo, temos direito das 7 naturezas do Cordeiro. Por quê? Se clamamos pelas coisas reais e verdadeiras de Deus e aborrecemos a impiedade, aborrecemos a iniquidade, embora elas estejam nos rodeando como um leão procurando nos tragar, isto mostra que há uma força dentro de nós, há um clamor dentro de nós, há um fundo que clama dentro daquele fundo, clamando, e há um fundo para responder. É isso que clama dentro de você. E você vê que você não se sente bem mais com o mundo. Você não se sente bem quando comete uma falha. Você sofre, porque você tem se escapado da corrupção que há no mundo. Uma certa irmã testificou uma vez, diz o profeta. Ela diz assim: eu quero testificar para a glória de Deus. Aliás, eu já li esse testemunho naquela revista Seleções. Eu não sou o que eu devo ser, nem tampouco sou o que quero ser. Porém, uma coisa segura é que não sou o que antes era. Ela havia sido tirada de algo. Assim conhecemos que temos passado da morte para a vida, quando olhamos para trás e vemos de onde temos sido tirados. Não somos o que queremos ser, e nem ainda somos o que devemos ser. Não estamos satisfeitos,
Porém, uma coisa pela qual estamos agradecidos é que não somos o que antes éramos. Estamos em caminho, havendo fugido da corrupção do mundo, havendo escapado da corrupção e da concupiscência que há no mundo. Estamos num nível muito mais alto. E é justamente onde existem as astutas ciladas do diabo. Porque ele não vai derrubar quem está caído. Ele não vai jogar pedra em árvore que não tem frutos. Ele vai tentar derrubar quem está em cima, porque quem está embaixo não cai. É quem está num nível mais alto, é que ele tenta derrubar. Deus tem nos exaltado, não nós mesmos. Ele tem nos colocado em regiões celestiais, onde podemos ver o mundo todo, como Jesus foi levado para o monte da tentação, pelo Espírito Santo, e daqui nós podemos ver tudo e conhecer, vermos a cidade e chorarmos sobre ela, pelo que está acontecendo ali, não ficarmos impressionados com o seu crescimento. Mas o que nós vemos lá dentro é adultério, é crime, é jogatina, é vício, é perdição. E choramos porque são multidões e multidões sendo arrastadas por Satanás para o inferno. Estamos num nível muito mais alto, embora não sendo aquilo que devemos ser. Estamos num lugar onde há astutas ciladas do diabo. Ainda existe. Por isso quem cai dessa altura perece, se espatifa todo. O último estado é pior. Agora vocês vejam que eu estou vos falando a verdade. Leiam os Efésios capítulo 6 ao partir do versículo 10 e vejam onde estão as astutas ciladas do diabo. Nos lugares celestiais. Mas por outro lado ele tem nos dado toda a armadura de Deus, que não corresponde a outra coisa senão às 7 naturezas do Cordeiro. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Agora é certo, notem isto, irmãos, e guardem em vossos espíritos, porque isso é segurança para vós. A noiva está, nesta hora, simplesmente segura na palavra. Aquela sensação, a emoção, não está mais satisfazendo o eleito, mas sim ele está seguro simplesmente na palavra. Ele está como o profeta estava ali naquela hora sobre sua filhinha, que estava morrendo de meningite, sua esposa morta lá no necrotério, e o diabo falando no primeiro homem e no segundo homem. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Não falou assim com Jó? O diabo foi falar onde está seu Deus quando Jó tinha tudo? Antes de ser leproso? Não, foi na hora difícil. Você acha que ele não vai te tentar derrubar nesta hora que tudo parece negação para você? É justamente a hora que ele mais explora. Aí que você mostra a sua eleição. O terceiro homem, que é aquela estaca que sai lá de dentro. Deus deu, Deus tomou, Satanás. Vai-te! Não somos ainda aquilo que devemos ser. Por quê? Estamos aguardando aquele grande batismo, grande estrondo. Então aí estaremos satisfeitos, porque o que satisfaz é a plenitude. O que satisfaz é a plenitude total. Enquanto isto não acontece, estamos lutando, estamos sendo provados, estamos sendo tentados, mas prosseguindo adiante. Ó Senhor, se tenho que vencer, tenho que lutar. Mantenha a tua infinita graça sobre mim, Senhor, e dá-me força para lutar como um verdadeiro cristão. Ó irmão, levante sua mão para o céu e diga: Senhor, esforça a minha coragem e mantenha a tua graça sobre minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.